Aonde você foi desonrada é aonde eu vou te usar. Aleluia. Então, a mesma boca que um dia disse que você não ia prestar para nada, é a mesma boca que eu vou usar para dizer que você é uma mulher de Deus. Aleluia. É a mesma boca que eu vou, aquela que te desonrou, é a mesma boca que eu vou usar para te honrar. E eu dizia, meu Deus, é o de casa? Essa daí não vai prestar para nada. E era isso que eu escutava. Eu disse, meu Deus do céu, quer dizer, o próprio meu povo, sangue do meu sangue, né, tá dizendo isso, né? E você ouvir do seu avô, essa daí só vai dar para isso, só vai dar para aquilo, não vai ter futuro, né? E quando eu fui embora, passei muito tempo morando em Fortaleza, foi onde eu conheci meu esposo, eu tinha 17 anos. E aí começou toda a minha história, né? E quando chegou um tempo que nasceram meus 2 filhos, e os meninos eram pequenos, e eu tive que tomar uma decisão. Eu ganhava muito bem, Val, ganhava bem mesmo, e eu tinha minha casa, você não chegou a conhecer, mas eu tive que fazer uma escolha. Ou eu cuidava dos meus filhos, ou eu vivia só com o trabalho. E eu tinha que pagar uma creche ou uma babá. Enfim, eu tive que tomar essa decisão. E eu disse, não, eu vou sair do meu trabalho. Eu pedi as minhas contas, disse para minha chefe que não dava mais, ela insistiu, ela disse que ia aumentar meu salário, que eles gostavam muito de mim, eu trabalhei 7 anos nessa empresa. E eles me fizeram várias propostas para eu ficar, me deram mais 30 dias de férias que eu tinha dentro. E aí eu já estava certa, no meu pensamento eu já estava certa, que realmente eu ia sair, por conta dos meus filhos, né? Para eu dar mais atenção aos meus filhos, e meu marido já viajava muito. E aí, essa minha chefe na época, ela gostava muito de mim, que ela disse assim, não, pois eu vou dar as contas como se a empresa estivesse te demitindo. E eu recebi tudo que eu tinha direito. Mas mesmo eu com esse dinheiro, não dava para eu comprar, na época, né, o que eu queria. Eu tinha que pagar umas contas, tinha que pagar a mudança para cá. Enfim, eram vários compromissos, né? E aí, quando eu estava vindo para cá, eu não era crente. Mas eu lembro que eu conversava muito com o Senhor. E eu lembro que eu falei isso para Deus. Eu disse assim, Senhor, eu vou voltar para a minha terra, mas eu vou voltar sem nada. Porque eu dizia, eu não tenho uma casa. E eu dizia para Deus, Senhor, eu vou chegar lá na minha cidade, eu vou morar de aluguel. Eu não tinha uma casa para morar. O transporte que eu tinha ainda era parcelado, era do banco. Então, quando você olha assim, você diz assim, eu estou com 2 filhos, eu não tenho uma casa. Né? Porque você pagar aluguel, quem mora de aluguel sabe, né? Todo mês você tem que estar com aquele dinheiro, faça chuva ou faça sol. Então, quando eu vim, eu dizia assim, meu Deus, eu vou, Senhor, por causa dos meus filhos, e eu sei que lá vai ser melhor para mim. Mas, ao mesmo tempo, com vergonha, porque o meu povo ia olhar para mim e dizer assim, ela voltou, não tem nem onde morar. E aí, quando eu vi, o Espírito Santo do Senhor, ele falou comigo, mesmo eu não sendo crente, mas Deus falou assim, ó, filha, tu vai voltar para lá, porque é lá que eu vou te honrar. Aleluia. Aonde você foi desonrada, é aonde eu vou te honrar. Aleluia. Então, Deus, ele faz coisas, irmão, que eu dizia, Deus vai me honrar como? Porque eu não tenho, fazer que nem uma tudo, nem ele, nem beira, nem casa. A mãe foi atrás de uma casa e apareceu essa casa para alugar, enfim, né? Quando passou o tempo, que eu consegui comprar essa casa, que eu aceitei Jesus, né? E ontem mesmo eu estava me lembrando de tudo isso. E essa minha tia que falava de mim, e pessoas da minha família que me julgavam, foram pessoas que ligaram para mim e disseram assim, minha filha, eu estou ligando para pedir uma oração, que você ore pelo meu filho, porque ele está nas drogas. E essa pessoa que um dia disse que eu não ia prestar para nada, ela disse assim, eu estou te ligando porque eu vejo Deus na sua vida. Né? E eu disse, meu Deus, como o Senhor faz? E eu disse, não, tia, eu vou orar sim, eu vou orar. Ela disse, vem aqui na minha casa, faça uma oração. E eu disse, eu vou. E aí quando eu desliguei o telefone, eu comecei a falar com o Senhor, eu lembro que eu estava nessa varanda. E eu falando com o Espírito Santo, e eu disse, meu Deus, como o Senhor faz as coisas? E eu disse, filha, a mesma boca que um dia disse que você não ia prestar para nada, é a mesma boca que eu vou usar para dizer que você é uma mulher de Deus. Aleluia. É a mesma boca que eu vou, aquela que te desonrou, é a mesma boca que eu vou usar para te honrar. E eu dizia, meu Deus, Senhor, eu estou sem entender. E o Senhor dizia, vou fazer ainda coisas maiores no meio do teu povo. E muitos vão saber quem você é. Né? E eu lembro que quando, assim que eu aceitei Jesus, que eu entrei no conjunto das mulheres, eu não queria. Mas aí teve até uma pessoa que disse assim, não, ela não pode entrar não, porque ela é só junta. Eu disse, não, minha irmã,
Eu me casei no papel, eu sou casada no papel. Porque às vezes as pessoas acham que porque a gente não é crente, a gente é só junta, né? Mas quando eu me casei com meu esposo, eu não me juntei, eu me casei mesmo no civil, né? Não teve festa na igreja, mas eu me casei. E às vezes, assim, as pessoas que estão de fora, gente, ela é muito fácil ela olhar para a sua vida, porque elas estão numa janela. Verdade. E é muito fácil ela julgar a sua história. Mas ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o que você chorou, ninguém sabe o que você renunciou, o que você deixou para trás, né? E quando eu vim para cá, na época, eu deixei o meu trabalho e eu ganhava muito bem. O meu esposo ganhava pouco. E eu só dizia assim, Senhor, agora honra ele, Jesus. Eu dizia, Deus, honra ele. E o Senhor abriu uma porta e ele começou a ganhar melhor. Né? Então, assim, a fé verdadeiramente é isso, não é quando você não está vendo a casa, mas você crê que Deus vai te dar uma casa. A fé é quando você diz assim, mas Senhor, eu tenho tantos boletos, eu tenho tanta conta para pagar. E o Senhor disse assim, filha, eu vou prover na tua vida, eu não vou deixar faltar. É quando você olha e diz assim, mas Senhor, o Senhor disse que eu e a minha casa servirão do Senhor, o Senhor disse que o meu esposo vai ser crente, que nós vamos pregar, nós vamos fazer a obra e casamentos e vidas vão ser restauradas através de nós dois. E demorou muito tempo, irmão. Demorou 10 anos para que isso aconteça. Isso chegar a acontecer. Eu disse, Senhor, como levou tempo? Será que a gente, calculando, eu ia esperar? Né? Mas a palavra é você perseverar. E se você for parar e olhar para o seu cenário, você vai se entristecer, você vai querer desistir, você vai querer dar o seu jeito como Sara quis dar. Mas eu quero dizer para as irmãs e para todos que estão aqui nessa noite, só confia no Senhor, né? E quantas vezes eu não preguei a palavra do Senhor e pessoas diziam assim, e tu prega o teu esposo não sendo crente? E eu disse, eu prego a palavra do Senhor com muito amor, com muito carinho, porque eu sei que Ele vai fazer grandes coisas na minha casa. Né? E as pessoas diziam assim, mas como é que tu prega se teu marido não é crente? Eu disse, ele não é ainda, mas ele vai ser. E eu sempre dizia, né? E chegou um tempo que eu dizia assim, amor, você já é crente e você não sabe. E eu comecei a chamar ele de profeta, né? E lá se vem ela, pastora dela. E irmão João tá achando graça, mas eu chorava, viu, irmão João? Eu chorava, era muito de noite. Eu ia dormir, às vezes eu fazia propósito de madrugada. As irmãs que Deus preparou para quando eu aceitei Jesus, tinha mulheres, né? A Val, a Francilene, a Marina e outras irmãs que buscavam muito, né? Eu olhava para eles e disse, meu Deus, eu quero ser igual a essas mulheres do grupo de oração, porque eu vi elas descendo, eu vi a Val fazendo propósito de madrugada, eu disse, Senhor, me dá força, me ajuda, porque eu quero ser igual a essas mulheres, eu quero ser uma mulher de oração. Né? Então, assim, eu tive mulheres do meu lado que eu pude me espelhar, e eu via elas com muita força, com muita garra pregando, mesmo a sua casa não sendo perfeita, né? Porque é justamente isso, é você seguir ao Senhor, mesmo quando você não é curada, é você seguir ao Senhor, mesmo quando a sua vida não está toda resolvida. Irmão, porque quando você prega e você está com tudo resolvido, é tão fácil pregar. Mas quando você sobe no altar e você diz assim, Senhor, eu vim aqui pela infinita graça e misericórdia, porque a tua bondade me alcançou. Eu sei que a minha casa ainda não está tudo consertado como é para ser. Mas eu vou pregar a tua palavra, o teu nome vai ser glorificado, porque eu creio que eu pregando a tua palavra, o Senhor já tem alcançado os meus. Então, muitas vezes eu tive que profetizar, quando eu olhava e via aquele vale de ossos secos, né? Como hoje eu profetizo muito na vida dos meus filhos, eu não posso tomar decisão por eles, eu não posso escolher por eles, viver por eles, mas eu vou continuar orando, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Glória a Deus, no meio do meu povo. Né? E muitos que duvidaram e que desacreditaram, eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha casa. Eu vou falar, mas senão eu vou chorar.